Adilson Santos, sempre na audiência, e quem sabe já chegando por aqui na rádio também, né? Nós estamos aqui esperando o pastor Adilson e também o pastor Marcos Benício, daqui a pouquinho já chegando para comandar o programa. Mas enquanto isso, eu quero aqui conversar com a nossa amiga, que ela é carioca, é da cidade do Rio de Janeiro, a Mônica Coropos. Acho que essa é a pronúncia. Ela é ministra de música, é compositora e também tem um ministério que capacita líderes para trabalhar com crianças na igreja. Mônica, boa tarde, bem-vinda a Boas Novas, ao programa Palavra da Cruz, e seja bem-vinda a Manaus novamente. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, meus irmãos. É um prazer estar de volta a Manaus para fazer algo que Deus colocou no meu coração, que é a capacitação de líderes para trabalho com crianças na igreja. E se você que está ao alcance da nossa voz tem esse desejo no coração e entende a necessidade de investir nas crianças, investir nessas vidinhas preciosas a quem Deus chamou o perfeito louvor, essa oficina é para você. E ela vai acontecer hoje lá na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro do Educandos, das 18 às 22 horas. As inscrições estão abertas, você pode fazer as inscrições na hora, trazer o povo da sua igreja para ser capacitado, para aprendermos juntos, a trabalharmos com as crianças na igreja. Certo, Mônica, você é a segunda vez vindo a Manaus, é a terceira, a quarta? É a segunda vez, espero que seja a segunda de muitas, né? O Isaías Monteiro, ele tem a coordenação desse trabalho, que é o Louvor Kids. Ele tem o trabalho já voltado para crianças, já há vários anos, e há cerca de 2 Louvor Kids para frente a gente também tem feito a capacitação dos líderes. No Louvor Kids passado eu também estive presente, foi um grande marco assim nas nossas vidas, e esse ano a gente vai falar muito sobre o Ministério da Música na vida das crianças na igreja, como o Ministério da Música na igreja precisa abarcar as crianças desde tenra idade, desde o berçário, para que ela se sinta parte do contexto musical da igreja e, como diz a palavra, até quando envelhecer não se desvie dos caminhos do Senhor, porque a música é uma ferramenta muito poderosa e o mundo tem visto isso, com a tecnologia, com o mundo lá em colorido, né? Trazendo para as crianças tantas coisas que a atraem. A gente que está na igreja, que tem o caminho, a verdade e a vida, a gente não pode ficar fora dessa luta, dessa guerra que já está vencida, e nós temos as armas para combater esse mundo. Só a igreja pode investir nas crianças de uma forma verdadeira. Então nós estamos muito felizes de proporcionar tudo isso a partir dessa oficina hoje à noite para líderes de criança. Então todos estão convidados, pais, educadores, pastores, ministros de educação em geral. Se você tem a preocupação de investir na criança e sempre colocá-la com músicas de qualidade, músicas que realmente tratem de fundamentos bíblicos, que não tenham heresias, então a gente precisa estar junto hoje na oficina para professores. E lá no Rio de Janeiro, você frequenta com a igreja, em qual cidade? Ah, sim. Lá no Rio de Janeiro eu sou membro da primeira Igreja Batista em São João de Meriti, pastor Cláudio Souza. Mando um abraço para a minha igreja. E também quero dizer que meu coração é missionário, né? Então a gente sempre tem no coração o desejo de trabalhar com esse campo missionário que são as crianças. Uma igreja que se preocupa com as crianças é uma igreja que se importa com o seu presente e que também se preocupa com o seu futuro. As crianças são o futuro da igreja, sim, mas elas já são o presente. Elas já estão vivenciando a igreja, elas adornam, animam, fazem parte do corpo vivo de Cristo. E o louvor da boca dos pequeninos é maravilhoso, né? Então, quando a gente vê pessoas hoje que são pastores, que são líderes e que foram chamados para o ministério na tenra idade de crianças. Então, são vários os testemunhos. E não raramente a gente consegue abarcar toda a família para Cristo quando a gente ganha uma criança. Então, falar de criança na igreja é um assunto muito sério e muito urgente. Bem, são 13 horas mais 15 minutos. A partir de agora, o comando maior do programa, assumindo o nosso pastor-presidente, o pastor Adilson Santos, da Igreja Batista de Constantinópolis, e também a presença do pastor Marcos Benício, parceiro do programa
Palavra da Cruz. Foi um prazer. Fiquei meio nervoso pela primeira vez depois de 16 anos de rádio, o coração ficou mais acelerado, fiquei um pouco nervoso, mas pastor Marcos, pastor Adilson, por favor, microfones é com vocês. JC está contratado, viu? Deus te abençoe, obrigado pelo apoio. A gente dá também boa tarde a todos os rádio ouvintes da Rádio Boas Novas. Marco Benício também já está conosco, e uma alegria, Mônica, revê-la e recebê-la aqui em Manaus. Isaías também conosco aqui, Deus abençoe Isaías e todo o seu vasto trabalho na área musical, abençoando sempre a Igreja Constantinópolis e toda Manaus. E Mônica, verdade, tudo isso que você tem colocado a respeito do investimento nas crianças e o investimento missionário. A gente sabe que você tem esse coração musical, um coração voltado para as crianças, e um coração missionário, né, também junto com o Renato, aquele período da Junta de Missões. E quando você tem a inspiração de Deus e as composições que você faz são muito abençoadas e tocam as crianças, mas também tocam os corações dos adultos, né? Deus abençoe, obrigado por ter vindo. É um privilégio. Bacana, também a nossa saudação a todos os nossos ouvintes nessa tarde. Que bom é poder estar compartilhando esse programa com vocês. E seja bem-vinda a Manaus, Mônica. As boas-vindas já foram dadas aí pelo JC. Então não queremos mais perder tempo, pastor Adilson. Vamos passar então para a Mônica poder assim cantar e também tratar um estudo, né, uma palavra que ela vai trazer para os nossos ouvintes nesta tarde. A gente quase fez um duo aqui essa semana, fazendo a divulgação, né, do Usa Senhor. Opa! Eu e Marco Benício, ele cantou sozinho, depois eu cantei no final, né? Então a gente pode cantar de novo, né? Vamos abrir com essa? Você que sabe. Essa canção eu fiz quando tinha 16 anos, para um congresso de adolescentes, uma oração que se transformou em música, para ser o hino oficial do congresso, e eu não sabia que essa oração ganharia uma oportunidade de estar no inário, né, no segundo inário batista brasileiro, que assim, na época eu não tinha dimensão do presente que Deus estava me dando, né, de ter a minha oração hoje cantada por tantas outras pessoas que fazem dela também a sua oração. Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Silvia está lá nos ouvindo também, né? Beijo, Silvia, daqui a pouco estamos juntas. Vamos cantar? Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Acho que os ouvintes já aprenderam. Vamos cantar pelo menos o refrão, para todo mundo cantar em casa? Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Amém. Que essa seja a oração de todos nós, cada dia, sermos usados por completo nas mãos do nosso Deus. Como o pastor Adilson tinha falado, a música nutre em nós o desejo de fazer missões. E quando a gente olha para as crianças nas nossas igrejas, a gente tem nelas um campo missionário. São vidas por inteiro, ali à nossa disposição para ensinarmos as verdades do Senhor para ela. E a sua igreja tem sido uma amiga das crianças? Ao entrar na sua igreja local, será que a criança respira um ar de bem-vinda e um ar impregnado do amor de Jesus? Como você pode, como adulto, trabalhar para que as crianças sejam bem-vindas à comunidade local?
Quando Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixai vir as minhas crianças, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus, ele as abençoou, e podemos dizer que aí ele se preocupou com a inclusão. Um tema tão falado nos dias de hoje, nas escolas, na política, nós precisamos incluir. E a criança também precisa ser alvo da inclusão nas igrejas. Nós devemos escutá-las, nós devemos tocá-las, nós devemos abençoá-las e nós devemos servi-las, porque uma igreja amiga da criança age como Jesus agia, acolhendo e incluindo as crianças, como Jesus fez. Jesus incluiu todas as crianças. Uma igreja que se preocupa com a criança em toda e qualquer circunstância, quer aceitá-la, quer estudar o perfil dessa criança, quer adequar o ensino bíblico, a mensagem bíblica a cada faixa etária, quer fazê-la se sentir acolhida e com um ambiente prazeroso no seio da igreja. Os adultos que tocam, que servem ao Senhor, os diáconos, os professores, precisam olhar para a criança com o olhar que Jesus olhava, para que a criança tenha condições de trabalhar na igreja, de amar a igreja de forma plena. Uma igreja também que acolhe, inclui as crianças, é uma igreja que ouve as crianças. Jesus estava sintonizado com as crianças e ele percebeu que naquela multidão crianças queriam se aproximar dele. Ele sabia escutar com os ouvidos e com o coração. E nós adultos? Nós adultos também um dia fomos crianças. Como éramos tratados? Como devemos tratar as crianças de hoje? Crianças que têm um mundo colorido, atraente, tecnológico, cheio de apelos aos seus ouvidos e coração. Ouvir uma criança envolve prestar atenção no seu comportamento, não apenas no que diz, mas no que sente, nas suas atitudes, respeitando o que a criança pensa e valorizando seu discernimento espiritual. Porque muitas vezes olhamos para as crianças e vemos ou mini adultos, o que também é um erro, e também vemos nas crianças alguém que não é capaz de entender as verdades da Bíblia, o plano da salvação. Isso é um equívoco. As crianças têm acesso a Deus, das crianças provém o perfeito louvor, e a igreja não pode olvidar tudo isso. Como eu disse atrás, é uma vida por inteiro. Uma igreja que então abençoa a criança, que nutre nessa criança o desejo de estar ali, traz cura para as crianças e para as suas famílias. Jesus tocou as crianças, operou milagres na vida daquelas crianças e assim abençoou com certeza aquelas famílias ali representadas pelas crianças. Nas nossas igrejas nós também precisamos buscar maneiras de ministrar esse toque curador na vida das pessoas e também, principalmente na vida das crianças. Isso significa fortalecer as famílias. Se a igreja se envolve no trabalho de fortalecimento e restauração emocional de crianças, suas famílias serão famílias mais fortes. A atenção que nós damos às crianças vão refletir como estamos entendendo a igreja do presente e também a igreja do futuro. Existem muitas crianças, mesmo dentro das nossas igrejas, que sofrem maus tratos, que são rechaçadas, que sofrem bullying. E nós precisamos, como líderes, como adultos na igreja, estarmos atentos. E uma igreja também que ama as crianças, cuida das crianças, nutre nas crianças o desejo de vê-las integradas na igreja, é uma igreja que abençoa essas crianças. A igreja abençoa a criança fazendo com questão de reconhecer que ela está ali, provendo trabalhos como o que vai acontecer amanhã, né? O Louvor Kids, um espaço separado para as crianças. Já sei que tem praticamente 100 crianças inscritas. Isso é uma bênção. A igreja abrir na sua agenda momentos para que a criança se sinta totalmente com um programa voltado para ela. Bons programas para cada faixa etária, se esforçando para fortalecê-las na fé e no conhecimento de Cristo. Programas como o Louvor Kids com certeza serão inesquecíveis no coraçãozinho das crianças. Elas podem dar 1000 voltas, mas sempre vão saber que ali é uma comunidade que as acolheu, que as ama, que está sempre pronta, de braços abertos, a acolhê-la. E por último, uma igreja que abençoa as crianças também inclui a criança na sua missão. A igreja precisa ser capaz de entender que a criança pode ser uma evangelizadora. Ela pode discipular alguém, até mesmo um adulto, até mesmo seus pais. Quando fazemos uma escola bíblica de férias, por exemplo, a gente acolhe crianças
de tantos lares diferentes. E essas crianças vão levar o que aprenderam no seio da igreja para a sua família, uma música, um versículo, um trabalho, um trabalhinho pronto, um desenho. E com isso as crianças vão dar oportunidade daquela família, daqueles adultos, a se entusiasmarem com a igreja, com o trabalho do Senhor e, quem sabe, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, mudando toda uma história de vida familiar. E isso gera um grande entusiasmo no meu coração. Então eu queria repartir com os irmãos essa alegria e pedir para que os irmãos considerassem um pouco mais a alegria de podermos ter crianças nas nossas igrejas. A gente sabe que tem igrejas pelo mundo afora fechando, porque não tem a renovação, não tem a criança, não tem o adolescente, não tem o jovem. E nós que temos esse futuro nas mãos, precisamos investir com um alimento sólido. Não com só leitinho, não só com músicas que mexam só o corpo e nada, não inculque na criança as coisas que elas precisam aprender. As igrejas que têm crianças hoje desfrutam o privilégio de abençoar outros com seus dons espirituais e talentos. E que seja assim a partir da Igreja Batista Constantinópolis, toda Manaus e Brasil e confins da terra. Essa é a minha oração. Amém. Mônica, parabéns. Você vai contagiando a gente, né? E muito bom essa sua visão, esse seu investimento. A gente está com a expectativa muito positiva para hoje à noite, a partir das 18 até as 10, e amanhã também na parte da tarde, e no domingo lá com a igreja também, fazendo algumas aplicações. O convite, Isaías, está aberto ainda para toda Manaus, todas as igrejas batistas evangélicas, né? Aqueles que trabalham com crianças, com ministério infantil, ainda dá tempo de chegar lá hoje às 18, 17h30, 18 horas ali no máximo, faz a inscrição, participa da clínica e assim você vai ser muito abençoado. Parabéns pela visão, a explanação. Amém. E a gente está fechando daqui mais um minuto e meio o programa. O Marco Benício vai... Se as pessoas puderem até, né, Isaías, ligar para dar o nome e no momento fazerem a inscrição, apenas para o pessoal da equipe poder se organizar, né, para receber todos da melhor forma possível, pode ligar para a nossa secretaria no telefone 3629-2230, falar com a Júlia ou com o Walter, e você apenas dar o seu nome que vai estar comparecendo na programação de hoje à noite. Eu já quero dizer, pastor Adilson, que 5 lá do Japim já vão estar presentes lá, né? Que legal. A nossa liderança do Ministério Infantil, convoquei eles. Você já está trabalhando. Já está mostrando serviço, né? Então eles 5 vão estar lá participando da oficina hoje à noite. Amém. E a Mônica falou uma coisa muito interessante, que o quanto essas crianças ficam com a expectativa, né? Porque as crianças que participaram do Louvor Kids do ano passado, certamente marcou a vida delas, e eu tenho certeza que elas estavam contando os dias para essa programação de amanhã na Igreja Batista de Constantinópolis. Então, amanhã o Louvor Kids começa de manhã, né, Isaías? Não começa à tarde mesmo? 14 horas. 14 horas, né? 14 horas, né, com as nossas crianças lá em Constantinópolis. Essa programação maravilhosa com a Mônica Coropos e toda uma equipe que vai estar lá trabalhando e servindo a Deus nesse dia. Vencido o nosso horário, Deus abençoe Mônica, Isaías. Até amanhã. A Joquebed, toda a área de música da nossa igreja, o Ministério Infantil também, que Deus abençoe. Obrigado, Marco Benício, pelo apoio. Apenas JC fechando aí alguns segundos a mais para divulgar quinzena de oração a partir de segunda-feira. Todas as ovelhas estão convocadas e convidadas 6 horas da manhã com o pastor. Nós vamos orar a partir de segunda até o último dia de novembro por vários pedidos e o final do nosso ano na igreja. Deus abençoe vocês, uma boa tarde. Foi boa a interação. Deu para... Perdão.